Bom, saudações a todos. Eu queria inicialmente agradecer à Geotecnia Brasil pela oportunidade de expor esse tema que é, ao mesmo tempo, bastante complexo, mas também bastante interessante, que diz respeito ao emboque de túneis. Meu nome é João Carlos Jorge da Silva, eu sou graduado em Engenharia Civil em 84 pela UFBA, tenho mestrado pela PUC do Rio de Janeiro em 87 e doutorado pela UNB, com parte do meu trabalho sendo executado no Politécnico de Turim, na Itália. Hoje eu me encontro aqui na Austrália, junto à Universidade Wollongong, fazendo o meu pós-doc. Eu sou professor pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana e professor titular da Universidade Federal da Bahia. Para expor esse tema, eu dividi essa palestra em duas partes. A primeira parte com conceitos gerais e definições sobre inbox. E a segunda parte, uma parte mais complexa, com a modelagem em inbox. Por que inbox? A execução de um inbox é um problema técnico complexo em relação à construção do túnel, devido às particularidades geológicas e geotécnicas, seja das camadas superficiais de solo e ou rocha envolvidas na escavação, seja dos taludes que circunvizinham a estrutura, somados a aspectos ambientais e paisagísticos. Bom, inicialmente é preciso definir qual a extensão de um emboque. E aí não existe um consenso na literatura. A primeira definição seria o trecho de transição entre o túnel e o meio ambiente externo. Nesses casos, fatores ambientais, drenagem, etc., seriam condicionantes. A segunda definição, o comprimento cuja escavação do portal poderia causar algum deslocamento da superfície do terreno, algo em torno de 1 vez a 1,5 vezes o diâmetro do túnel. O terceiro seria o comprimento em que o efeito tridimensional não é mais um condicionante de projeto, ou seja, é possível realizar análises bidimensionais sem causar sensíveis diferenças de resultado. Segundo o estudo apresentado por Zeng, seria algo em torno de 2 vezes o diâmetro do túnel. Seria ainda o trecho em que é possível estruturas de contenção de emboque não mais produzirem efeitos sobre o diagrama de tensão inicial do solo, ou seja, é o retorno à condição de repouso, à condição inicial K0. E ainda o trecho de transposição em solo e em rocha alterada até a rocha sã, em que será desenvolvido o túnel. Como exemplo dessa última definição, eu trago aqui o emboque Lapa do Metropolitano de Salvador, em que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, observem que o emboque Lapa é formado por uma condição de solo, depois um saprólito e um ranrad até a rocha sã, em que será desenvolvido todo o túnel. Bom, nesse caso, para efeito de definição, procuramos definir o emboque Lapa como todo esse trecho, ou seja, exatamente 4 vezes o diâmetro do túnel. Diante de tudo que foi exposto acima, ainda ficamos com a definição do DER de São Paulo. Segundo o DER de São Paulo, em 2005, ele definiu a estrutura do portal como o conjunto dos elementos estruturais e arquitetônicos que compõem a entrada do túnel, e o emboque propriamente dito como o trecho inicial do túnel, cuja extensão é de cerca de 3 vezes o seu diâmetro. Ou seja, salvo alguma particularidade com relação à geologia e à geometria do emboque, a consideração de 3 vezes o diâmetro do túnel é bem razoável para definir a extensão do emboque. Quais as finalidades de um emboque? Em primeiro lugar, graduar a transição de um ambiente aberto para um ambiente confinado, apresentar uma geometria estética conforme o meio ambiente circulante, proteger a via de deslizamento de terra, rocha, neve ou gelo,
fornecer segurança contra o vandalismo e garantir a drenagem adequada do talude a montante, evitando erosões e grandes volumes de água atinjam os veículos. Nós tentamos agrupar todas as ocorrências que são características de um emboque em 3 grandes grupos. As ocorrências relativas ao projeto e à construção do túnel, as ocorrências relativas ao funcionamento do emboque e as ocorrências relativas ao tráfego, claro que aí no caso de túneis rodoviários. Então, o primeiro grupo, que são as ocorrências relacionadas ao colapso do portal em construção, nós podemos nominar algumas razões para esse grande número de ocorrências. Então, exemplo, nos portais, as rochas são mais fraturadas e intemperizadas, e os solos são mais porosos. A escavação do túnel interfere em toda a estabilidade do talude natural. A região do portal, as tensões são mais influenciadas pela geologia e pela topografia. A influência dos métodos utilizados para escavação, ela é sempre maior em face de presença de uma superfície livre. A interferência dos fenômenos sísmicos, a primeira área de trabalho, logo ainda não se tem um conhecimento pleno dos materiais envolvidos, e é a zona que deve ser transposta o mais rápido possível, garantindo o início imediato da construção do túnel. No fundo, o maior problema encontrado nos colapsos de túneis está relacionado à análise erroneamente bidimensional do emboque, principalmente no caso de emboques em solos e com baixa cobertura. Aí nós temos 2 exemplos de colapso de teto de túneis ainda na fase de construção. Aqui, acima à esquerda, um túnel de adução. Aqui, abaixo à direita, um túnel metropolitano. O segundo grupo de ocorrências está relacionado ao colapso do portal em operação. As causas mais frequentes de ocorrências de emboques de túneis em operação estão relacionados ao deslizamento de terra, rocha ou neve que obstrui parcial ou totalmente o portal. Colocamos aqui como exemplo o nosso túnel Rebouças em 2007, aonde um deslizamento de terra, né, do talude acima do emboque fechou uma parte, né, parcialmente, o túnel. 2 outros exemplos está aqui nesse túnel nos Estados Unidos, em 79, onde o deslizamento de detritos bloqueou a totalidade do emboque, ou essa avalanche de neve na Índia, mais recentemente, 2010, que obstruiu totalmente o emboque do túnel, inclusive provocando a morte de 35 pessoas por hipotermia. E a última família de ocorrências está relacionada ao tráfego. Um trabalho muito interessante foi publicado por Nausbauer em 2007 a respeito da taxa de acidentes em túneis com tráfego uni e bidirecionais na Austrália de 99 a 2003. Observem que a taxa de acidentes no portal dos túneis e na área imediatamente antes ou depois do portal, se somar essas 2 taxas de acidentes, dão exatamente o triplo de ocorrências nas demais partes do túnel, ou seja, nos terços externos e no terço central. Esses mesmos dados foram corroborados em estudo semelhante realizado na Noruega pelo NPRA em 97. E ele mostra que 1/4 das vítimas fatais em acidentes envolvendo os veículos nas estradas da Noruega
acontece exatamente no emboque de túneis. Mas quais os fatores estão associados a esse número de ocorrências em emboques? Primeiro, a diferença de luminosidade na entrada e na saída do túnel, a diferença de adesão de pisos diferentes, por exemplo, a existência de água, gelo, neve, as colisões simples de veículos com o pórtico de entrada, a aceleração excessiva do motorista ao avistar o portal de saída do túnel, os problemas da geometria, por exemplo, curvas ou desníveis de piso imediatamente na entrada ou na saída do portal. E, principalmente, o desrespeito à sinalização, que indica a possibilidade de obstruções no acesso ao túnel. Bom, o que nós podemos fazer para minimizar todos esses problemas? Bom, primeira coisa seria a utilização de túneis falsos de proteção, as contenções bem projetadas e bem executadas, os taludes abatidos ou bermas, o sistema de drenagem superficial, as vigas portais com desenhos adequados, os pergolados para acomodação visual e as curvas de raios longos. Temos aqui alguns exemplos disso. Essa primeira figura, aqui acima, à esquerda, é chamado de bico de flauta. Na verdade, é um prolongamento do túnel, é um chamado falso túnel, além do talude, de forma a proteger o emboque do túnel. Essa segunda figura é chamada de bico de flauta invertido, que segue a geometria do emboque. Aqui nós temos os pergolados, para acomodação visual à medida que você entra e que você sai do túnel. As cortinas de emboques, normalmente elas são construídas e depois são vazadas pelo túnel. Solo grampeado, enfilagens, proteção de entrada de túneis com gabiões. Esse é um interessante trabalho realizado pelo Moura em 2006, que fala sobre incorporação dos emboques à paisagem, utilizando como proteção de talude apenas a floresta natural. E aqui as curvas de raio longo, de tal forma que o motorista não possa avistar o final do túnel e acelerar o veículo. Outras estruturas de proteção são usadas, como, por exemplo, o monitoramento de tirantes ou da própria face do emboque, na face parte do talude acima do emboque, e esse monitoramento é ligado a um sistema de alarme que qualquer deformação anômala possa soar o alarme e impedir o tráfego, bloquear o túnel. Redes de alta resistência para proteção de blocos de rocha que porventura venham a cair, tanto aqui como cá. Redes de proteção contra avalanche de neves e o cabeamento de blocos soltos nos emboques para evitar que blocos se soltem. Desta forma, então, terminamos a primeira parte e vamos entrar na segunda parte, que seria a modelagem dos emboques. Antes de falarmos em modelagem de emboques, seria necessário, primeiro, responder 5 questionamentos. Primeiro, qual a influência da face livre e de possíveis contenções no K0? É possível utilizar meios equivalentes para modelagem de reforços e suportes nos emboques? É possível utilizar métodos pseudo-tridimensionais para modelagem nos emboques? Qual a influência das contenções auxiliares? Qual a eficácia do processo de enfilagem
para suporte de inbox? Então, vamos passar a responder esses questionamentos. Então, o primeiro deles, qual a influência da face livre e de possíveis contenções sobre o K0? A primeira coisa que eu deixo claro é que o coeficiente de empuxo no repouso, ou K0, é um dos parâmetros mais complexos e de difícil determinação na geotecnia. Se nós tentarmos determinar o K0 no campo, a simples introdução dos instrumentos de medição pode provocar uma alteração nesse valor. Já no laboratório, se nós tirarmos amostras de solo, por exemplo, e levarmos para ensaio em laboratório, em triaxiais ou outros equipamentos, o próprio desconfinamento da amostra vai produzir alteração dos valores de K0. Então, o que nós fizemos para testar a influência de uma cortina protendida, com tirantes protendidos, sobre o valor de K0? Nós introduzimos, atrás de uma cortina existente, logo após a sua proteção, um instrumento para medição do K0 ao longo da altura da cortina. E nós observamos que, ao passar próximo aos tirantes, o valor de K0 ele é alterado significativamente. Já na meia altura entre um tirante e outro, o valor de K0 também é alterado, mas para razões inferiores ao K0 existente no local. Então, se nós traçarmos um gráfico onde o valor 0 aqui é o posicionamento de um tirante protendido e o valor 1, o posicionamento de um outro tirante protendido, observe que nós temos aqui a relação de K alterado e o K0 sem a presença de qualquer tipo de interferência. Então, observe que imediatamente na direção dos tirantes, o K0 ele é alterado a um valor de em torno de 1,5, ou seja, o K alterado passa a ser 50% superior ao K0 sem a presença de nenhum tipo de contenção. Já na meia altura, entre um tirante e outro, o K alterado atinge um valor em torno de 85% do valor de K0 sem a presença de qualquer tipo de interferência. Segunda pergunta. É possível utilizar meios equivalentes, por exemplo, para reforços e suportes, no caso de inbox? Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que o suporte é um meio complexo que envolve o concreto projetado, mais a tela metálica e ou a utilização de fibras e mais as combotas metálicas. Enquanto o reforço é formado pela introdução de barras ou tubos metálicos que altera as características do solo ou da rocha circundante. Então, tanto para o suporte como para o reforço, é formado um sistema composto no qual é necessário definir parâmetros de deformabilidade e de resistência, assim como uma espessura equivalente. Estes parâmetros serão importantes para a quantificação, durante o cálculo, da parcela de carregamento que será transferida para o reforço e para o suporte. Existem na literatura várias proposições de consideração de meios equivalentes. Eu ressalto aqui as considerações para reforço feita pelo Ruick em 2004, em que ele trabalha a enfilagem, a área de enfilagem, como um módulo elástico equivalente.
duas propostas, uma feita pelo Barla e Barla, em 2004, e pelo Lombardi, em 78, em que ele trata a área de reforço com uma coesão equivalente. E uma proposta para suporte, proposta pelo Oreste, em 99, que ele trabalha toda a área de suporte como um módulo elástico equivalente. Terceira pergunta. É possível utilizar métodos pseudo-tridimensionais? Então, o que são métodos pseudo-tridimensionais? Os programas pseudo-tridimensionais visam a simular a frente de escavação antes e após a instalação do suporte. Existem três grandes grupos de programas pseudo-tridimensionais. O primeiro é o que trata da alívio de tensões pela redução do módulo elástico. O segundo, o alívio de tensões pela redução da força virtual agindo ao longo da circunferência do túnel. E o terceiro, o alívio completo de tensões elásticas. Bom, então nós ficamos devendo duas respostas. Primeiro, é possível tratar a enfilagem e o reforço como meios equivalentes? Segundo, é possível modelar um emboque com meios pseudo-tridimensionais? Então, para responder essas duas últimas questões, nós pegamos um projeto relativamente simples que foi construído na Sicília, na Itália, né, no final da década passada, em que o túnel é introduzido uma enfilagem de tubos, e aí nós temos aqui as principais características desse emboque. Então, o que nós fizemos? Nós analisamos esse emboque utilizando um programa FLEC 3D, que é um programa mais preciso, ou seja, ele modela individualmente cada uma das estruturas envolvidas no suporte ou no reforço. O método 3D Duplex 3D Tunnel, que ele trata como meios equivalentes. O Plax 2D, que é um método pseudo-tridimensional que trata da redução das forças internas aplicadas. O Phase 2D, que também é um método pseudo-tridimensional, só que trabalha com a redução de módulos elásticos. E os métodos analíticos de viga bi e viga multi-apoiada. Então, nós temos aqui as análises efetuadas. O Plax 2D, pseudo-tridimensional, o Plax 3D Tunnel, o Phase 2D, o FLEC 3D, que é o programa mais preciso, né? E os métodos analíticos de vigas. E aí temos alguns resultados. Para o deslocamento, observe nesse gráfico que nós temos o deslocamento vertical. Essa linha azul mais escura e a linha mais azul mais clara se referem aos deslocamentos na superfície pelos programas do Plex 3D Tunnel e o FLEC 3D. E aqui essas outras duas linhas também para os deslocamentos verticais, só que no teto do túnel também para os mesmos programas. Observe que a diferença entre utilizar um meio equivalente ou fazer a modelagem individualizando cada um dos elementos não produz um resultado muito grande, uma diferença de resultado muito grande. Aqui estão os demais programas utilizados. A mesma coisa nós podemos dizer para os momentos fletores nas enfilagens. Então, aqui nós temos a utilização do FLEC e do Plax, e aqui também as demais, né, a utilização das vigas bi
e multiapoiada. Conclusões. Os valores de deslocamentos verticais obtidos com programas numéricos, Plex, 3D Tandem, que utiliza o meio homogêneo equivalente, e o FLEC 3D, em filagem modeladas individualmente, foram muito próximos, independentes dos valores de coesão, cobertura e avanço de escavação. Os métodos pseudo-tridimensionais, que trabalham como redução de módulo elástico, a exemplo do Phase 2D, não são adequados. Os métodos pseudo-tridimensionais, a exemplo do Plax 2D, que trabalha com redução de forças internas, eles são adequados. Porém, o difícil é estabelecer o valor de velocidade de redução dessas forças. Ou seja, a escolha errada da velocidade de redução pode provocar resultados muito distintos da realidade. Já os métodos analíticos, em filagens com vigas multiapoiadas e biapoiadas, para o cálculo de momento fletor, apresentam um uso promissor. Porém, novamente, nós temos uma dificuldade de estabelecer um coeficiente apropriado para a rigidez das molas que representam os apoios. E nós sabemos que coeficiente de rigidez em molas em geotecnia é um parâmetro muito difícil de avaliação. Além do que, quando ocorre a plastificação da frente de escavação, principalmente para baixos valores de coesão, os resultados ficam completamente errôneos. Vamos, então, à quarta questão. Qual a influência das contenções auxiliares, no caso de poços, por exemplo? Então, nós pegamos um caso aleatório de um emboque, onde tem aqui à esquerda dos senhores apenas uma cortina, uma contenção principal. E aqui à direita, além da contenção principal, uma contenção auxiliar a 90 graus, ou seja, perpendicular do plano do emboque do túnel. E nós podemos observar nessa modelagem que a contenção auxiliar, aqui representada, provoca uma deformação na bacia de deslocamentos do túnel. Porém, essa deformação nada mais do que 5 vezes, ou 0,5 vezes o diâmetro. Ou melhor, metade do valor do diâmetro. A partir de metade do valor do diâmetro, essa deformação na bacia não é mais observada. Então, concluindo, as contenções auxiliares influenciam no gráfico de deformação até uma distância em torno de meio vezes o diâmetro do túnel. E aí, finalmente, a última questão. Qual a eficácia do processo de enfilagem para o suporte? E aí nós tivemos a oportunidade, ainda no Politécnico de Turim, de montar um túnel em laboratório, mas em grande escala, aonde nós colocamos a cobertura desse túnel em areia, introduzimos as enfilagens, modelando através de placas de fiberglass, e aí colocamos sobrecarga com tonéis com água. E instrumentamos todo esse modelo. Então, colocamos janelas situadas imediatamente acima do túnel da escavação, né, do túnel. Então, a gente poderia verificar visualmente o que estava acontecendo. Colocamos pinos de recalque no teto do túnel e na superfície.
e colocamos alguns strain gages desses fiberglass, né, que foram utilizados para simular a enfilagem. Isso tudo foi controlado por computador. Bom, e obtivemos alguns resultados interessantes. Observem as janelas logo acima do teto do túnel. Então, dá para ver exatamente a deformação, né, do fiberglass. Aqui é uma fotografia também dando ideia da deformação das enfilagens. E aqui os demais, a instrumentação utilizada, né, para medir os deslocamentos, né, foram feitos vários gráficos desses, onde nós temos a distância do emboque, os deslocamentos e as etapas de construção. E quais as conclusões que nós chegamos? Bom, primeiro, a presença da enfilagem reduz os deslocamentos verticais na superfície a valores praticamente nulos. A enfilagem permite uma transferência de tensões no sentido longitudinal do túnel até a região não escavada, ou seja, a região além da frente de escavação, e reduz os deslocamentos e eleva a estabilidade da frente de escavação. Segundo a conclusão, a maior eficiência da enfilagem pode ser obtida para valores de frente de nível de escavação de até cerca de metade do diâmetro do túnel. Ou seja, não é necessário utilizar enfilagens muito longas, como nós temos utilizados hoje na prática, né? Enfilagens com comprimentos de até uma vez o diâmetro do túnel é mais do que suficiente para proporcionar uma boa eficiência no controle de deslocamentos. Bom, uma vez, então, todas essas 5 questões respondidas, passamos, então, para utilizar tudo que nós aprendemos na modelagem de um caso real. E aí retornamos ao nosso emboque Lapa do Metrosal, do Metropolitano de Salvador. Então está aqui o emboque Lapa sendo representado, né, sendo reproduzido pelo Plax 3D Tunnel, né, ou os 2 túneis de abertura, as sobrecargas. E aí, então, nós utilizamos para essa modelagem o programa 3D, né, que trabalha com reforços, né, critério de reforços equivalentes para usando o critério de Hooke, e trabalha também para meios equivalentes para o suporte, utilizando o critério de Oreste. Ou seja, não é necessário, para esses casos relativamente simples de inbox de túnel, utilizar um programa mais sofisticado, como o FLEC, por exemplo, que é necessário individualizar, onde é possível individualizar todas as estruturas, todos os constituintes das estruturas, tanto do suporte quanto do reforço. Bom, não consideramos a contenção auxiliar, que é perpendicular ao emboque, uma vez que foi demonstrado que ela praticamente não produz nenhum reflexo, né, na modelagem do emboque. Os valores adotados foram valores reais de capa, ou seja, os valores de capa de alteração, provocados devido à existência da contenção em cortina atirantada e protendida. E os valores elásticos, os S50, foram obtidos de trajetórias de reais, trajetórias entre axiais reais controladas. Está aqui nossos resultados. Observem que essa curva é uma cor mais ou menos rosa, é a instrumentação, ou seja, é a bacia real de deslocamentos verticais, e essas outras curvas, principalmente essa azul, né, bateu exatamente, né, confirmou exatamente
os valores observados em campo. E aqui, no caso também de avanço de escavações. Então, a instrumentação e os valores também obtidos, né, utilizando a nossa modelagem. Então, observem que após em torno de uma vez o diâmetro, né, as curvas elas de instrumentação e de modelagem, elas seguem praticamente juntas, praticamente unidas. Bom, isso é tudo que eu tinha para colocar para vocês. Espero ter colaborado com o conhecimento de todos. Sou grato novamente à Geotecnia Brasil e grato a todos que me ouviram. Aí estão todos os meus contatos, os meus e-mails e o meu celular. Muito obrigado e até a próxima.